Vinsmoke Sanji sempre foi o chapéu de palha com maior potencial de combate de todos os tripulantes. Exatamente isso que você ouviu, com um potencial muito maior do que o próprio Zoro. E finalmente, graças aos lançamentos dos capítulos mais recentes do mangá, temos a confirmação: Sanji realmente possui o Haki do Rei. Tá curioso para saber como Sanji vai chegar no segundo lugar do bando do chapéu de palha? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada cozinheira no botão do like, me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Todo mundo sabe que o Eiichiro Oda decidiu tirar uma pausa do mangá porque ele estava com uma tendinitezinha no braço, já que ele desenhou diversos capítulos, muito longos por sinal, e fazendo diversas revelações extremamente importantes pra gente. E a maior das revelações, é claro, depois de descobrir o passado do Loki, descobrir que valorizam somente pessoas bonitas dentro do universo de One Piece, descobrimos que Sanji possui o Haki do Rei. Mas é claro que esse é um Haki completamente diferente do que conhecemos dessa obra maravilhosa. E por falar em conhecimento dentro de One Piece, tem pessoas que parecem que leem essa obra ao contrário. Exatamente isso que você ouviu. Constantemente escuto de pessoas falarem que o Haki do Rei dentro de One Piece é um poder extremamente raro e pouquíssimas pessoas possuem esse tipo de poder. E dentro do contexto de One Piece, isto não faz o menor sentido. Até porque as poucas menções que a gente tem dentro de One Piece sobre esse poder são completamente divergentes e as pessoas se apegam a coisas que os próprios personagens falam, que são informações completamente desconexas. Lembrem-se vocês, One Piece é um universo de completo mistério sobre as próprias Akumas no Mi, os poderes primários que apareceram pra gente em One Piece. Então qualquer coisa mencionada pelos personagens é digno de dúvida, até porque dentro de One Piece a gente está vendo nada mais, nada menos que pontos de vista de personagens completamente diferentes. As pessoas que dizem que o Haki do Rei é um poder extremamente raro dentro do universo de One Piece que pouquíssimas pessoas possuem, se apegam a esses argumentos. O primeiro argumento foi usado pelo Silver Rayleigh durante o treinamento de Luffy, dizendo da seguinte forma: o Haoshoku Haki é algo com que apenas um em vários milhões nascem, e isso aconteceu por volta do capítulo 597. No Coliseu a gente tem mais algumas menções pelo personagem Shinzao, que vê o Haki do Rei e diz: um poder raro que poucos possuem. E avançando diretamente para Kaido, durante a batalha dele contra Luffy, ele diz: Haoshoku não é algo que pode ser adquirido com treino, este não passa de um poder nato. Indo até Charlotte Katakuri, ele diz da seguinte forma: este é um poder que nem todos podem usar. Mas é claro, isso baseado nas visões de personagens que possuem o Haoshoku Haki. E se você for analisar o capítulo 1152 do mangá de One Piece, o Zoro não sabia que ele tinha esse poder, mas tinha conhecimento sobre ele. Agora me diz, quantas mais pessoas dentro desse mesmo universo podem ter esse poder sem sequer saber que possui? E isso também é respondido por Rayleigh quase que indiretamente quando ele diz: Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espíritos de luta e intimidação. Não é diferente dos sentidos humanos. O ato de não duvidar é aí que está a sua força. E quando ele menciona essas três partes de Haki, ele está mencionando o Haki do armamento, Haki da observação e Haki do conquistador, dizendo claramente que todas as pessoas têm esse poder adormecido. Quando eles mencionam que o Haki do Rei é algo que nasce em pouquíssimas pessoas, é simplesmente porque a maioria das pessoas desse universo não querem conquistar absolutamente nada. E agora que você entendeu isso, finalmente vamos poder ir direto para o assunto principal do vídeo, sobre a possibilidade de Sanji possuir o Haki do Rei. E como eu mencionei para vocês no início desse vídeo, é um Haki completamente diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver nesse universo. Uma das coisas que eu não entendo dentro do universo de One Piece é porque constantemente as pessoas subestimam a capacidade de Sanji, talvez por causa do Sanji que constantemente é enfiado debaixo da nossa garganta pela Toei, mostrando o personagem se importando apenas com o rabo de saia. Mas eu volto a dizer para vocês, Sanji dentro de One Piece, dentro do Chapéu de Palha, é o personagem com maior capacidade e maior potencial dentro desse universo inteiro. Eu sei que você não tá entendendo nada, mas para explicar certinho por que o Sanji não mostra o seu Haki do Rei até agora, eu vou ter que explicar um pouquinho mais da história do início desse personagem. Para você que não sabe, Vinsmoke Sanji é filho de Judge, um ex-cientista parceiro de Caesar Claw que constantemente fazia experimentos nos seus próprios filhos. E esses experimentos gerou uma força extrema e uma resistência
resistência completamente absurda no corpo dos seus filhos. Em Sanji, infelizmente, esse processo não foi devidamente completo, a não ser, é claro, durante o seu período de crescimento, porque a mãe de Vinsmoke Sanji acabou consumindo algumas drogas que impediram a modificação corporal completa do nosso personagem, dando tempo, é claro, para ele adquirir sentimentos, que é o que mais importa para ser um ser humano. E acredite você se quiser, a resposta de por que o Sanji não consegue utilizar o Haki do Rei até agora está exatamente aí, nesta parte da criação do personagem. Eu sei, meu delinquente, você não tá entendendo nada, mas não se preocupe que eu vou explicar para vocês certinho. Lembra quando eu mencionei para vocês que no capítulo 1153 do mangá de One Piece, Scopper Gaban olha em direção aos dois personagens e diz: parece que você não é o único com Haoshoku Haki. E nos quadros é meio óbvio que ele está falando especificamente de Zoro e Sanji, porque mostra somente os dois personagens naquele quadro. Mas o que chama a atenção de Scopper Gaban é que um desses dois personagens deixa vazar o seu Haki do Conquistador constantemente e mostra não ter controle sobre esses poderes, o que na visão de Scopper Gaban é algo completamente inaceitável. Tanto é que constantemente nesse mesmo capítulo ele dá bronca direta em Zoro, dizendo que é inacreditável alguém com poder daquele tamanho não conseguir controlá-lo, e que isto é ainda pior, porque ele é tripulante de um Yonkou, o que traz vergonha diretamente pro nome de um possível rei dos piratas. Então, se você olhar exatamente dessa forma, você consegue entender exatamente o que eu tô te falando. Quando o nosso queridíssimo Scopper Gaban olha em direção a Sanji e Zoro e diz que parece que você não é o único com o Haoshoku aqui, ele diz claramente que Sanji parece ter mantido seu poder sob controle, já que todos os usuários de Haki do Conquistador veem claramente o Zoro abusar desse poder e deixar a sua aura espalhar por todo que é canto como se fosse uma torneirinha aberta. Então, graças a isso que Scopper Gaban demorou um pouco para notar a aura quase invisível de Sanji nesse capítulo. E nos quadros após a bronca que Scopper Gaban deu diretamente no Zoro por ele não conseguir controlar os seus poderes e por não ter conhecimento deles, ele faz a revelação direta para Sanji. Ele pergunta a Scopper Gaban se ele possui aquele poder sim ou não, e Scopper Gaban dá uma resposta que deixa ele completamente chocado. E a resposta é bem simples: sim, você possui o Haki do Rei, mas seu poder está preso dentro de si próprio. Consegue entender agora o paralelo perfeito que se monta junto de Zoro e também as diferenças que esses dois personagens possuem? Alguém que deixa seu poder constantemente vazar e alguém que possui o poder, mas não consegue deixar ele sair, justamente porque seu exoesqueleto, a sua genética Germa, contém esse poder constantemente como se fosse uma armadura. Então o poder do nosso queridíssimo Sanji, o seu Haki do Conquistador, está no momento selado e só vai ser liberado de duas formas: se o personagem quebrar os seus próprios limites ou aceitar a sua condição de vez, porque tudo nesse capítulo indica que o Haki do Rei, o verdadeiro poder, só é mostrado a pessoas que têm conhecimento total sobre eles. Que no caso do Zoro é simples: agora que ele sabe que ele possui o Haki do Rei, ele consegue imbuir corretamente o seu poder porque ele sabe exatamente com o que está lidando. A situação do Sanji se complica de vez porque ele precisa assumir quem ele realmente é, no caso, toda a genética Germa e todos os seus poderes. E isso faz uma ligação direta com o pedido que Sanji fez para Zoro, pedindo constantemente para ser eliminado se ele deixar a sua humanidade de lado em busca de poder. Então a pergunta é mais simples do que você imaginava: Sanji só vai conseguir utilizar o poder do Haki do Conquistador quando ele aceitar de vez quem realmente ele é. E isso por si só já faz algumas teorias extremamente interessantes, porque Sanji ele precisa aceitar quem ele é. Em algum momento ele vai perder a sua humanidade. E quem está tirando a humanidade dos personagens recentemente? E Musama, transformando todos em demônios. Então a tão esperada luta entre Sanji e Zoro pode acontecer a qualquer momento dentro de One Piece, ou somente veremos o personagem utilizando todo o seu poder Germa imbuído ao Haki do Conquistador. Mas é claro que isso levanta pra gente alguns questionamentos extremamente interessantes dentro do universo de One Piece também. Ao que tudo indica, pela história de Sanji e seus irmãos, eles têm no seu DNA constantemente a utilização de algumas Akumas no Mi. Isso é mostrado pra gente quando o Reijo dá uma beijoquinha no Luffy e suga todo o veneno dele, consumindo o veneno e utilizando ele como se fosse uma espécie de alimento, exatamente como faz o diretor da prisão de Impel Down. E também é mostrado quando Niji utiliza seus poderes elétricos. E todo mundo sabe que alguns usuários de Akuma no Mi só podem ser feridos diretamente por usuários de Haki. Então os poderes acabam se neutralizando dentro do próprio Sanji. Como Eiichiro Oda vai fazer para resolver isso? Ele tem algumas opções. A primeira seria quando o Sanji utilizar o poder do Haki do Conquistador, automaticamente o seu exoesqueleto Germa ele é desfeito, deixando ele vulnerável
vulnerável, exatamente como acontece com os Lunarianos. Quando eles estão sem fogo nas costas, eles ficam vulneráveis, e quando eles estão com fogo nas costas, eles ficam invulneráveis, fazendo um paralelo entre as duas raças e aumentando ainda mais o conhecimento do Sgerma, ou simplesmente fazer o personagem fundir os dois tipos de poderes. A sua essência de Akuma no Mi, que seria no caso a sua tecnologia Germa, juntamente com o Haki do Conquistador, dando um poder completamente diferente para os personagens, talvez solucionando aquele problema sobre como usuários de Akuma no Mi ficam sempre doentes ao se aproximarem da ilha de Laugh Tale. E por tabela resolve os problemas de enfrentar o Barba Negra, que sempre neutraliza os poderes da Akuma no Mi. Seria o Sanji a resposta sobre como Luffy, um usuário de Akuma no Mi, vai conseguir se aproximar de Laugh Tale? Uma espécie de Haki exorcista, removendo os demônios do corpo do usuário de Akuma no Mi. Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada cozinheira no botão do like, me ajuda bastante. E no mais é isso, eu sou Nike Injustial.